Todos os dias eu recebo mensagens de artistas que estão lutando contra a depressão e se sentindo inseguros sobre a própria profissão. E eu aposto que você, em algum momento, também já foi tomado por esses pensamentos de incerteza sobre o futuro da tatuagem. Eu sei, talvez você esperasse que eu fosse começar esse workshop aparecendo num carro de luxo, mostrando uma vida de glamour, ostentando o sonho que vendem para os tatuadores. Mas nós já somos adultos, não é mesmo? E eu imagino que você já tenha passado daquela fase de acreditar que tudo é fácil e rápido, não é? A verdade dói, mas também fortalece. E é assim que eu vou conduzir esse workshop, com base no que eu vivo, no que eu já enfrentei, sem positividade tóxica, sem papo de coach. É um conselho de amigo, o mesmo que eu dou todos os dias para quem me chama no direct do Instagram. Essa insegurança que você sente, ela é legítima. Mas se você pudesse medir quanto dela é real e quanto é a sua mente exagerando a ameaça, a verdade é que nosso cérebro pode diferenciar o que é real do que é imaginário. Mas essa checagem da realidade depende muito do nosso estado emocional, do nível de estresse e de como processamos as informações. Quando estamos ansiosos, por exemplo, a amígdala, que é a parte do cérebro que dispara respostas emocionais rápidas, não sabe diferenciar um perigo físico presente de um perigo apenas pensado. O corpo reage como se fosse verdade. Por exemplo, se você começa a imaginar que nunca mais vai tatuar, mesmo que isso não tenha acontecido, o teu corpo vai começar a liberar adrenalina e cortisol como se você estivesse de fato vivendo essa imaginação na vida real. Você já começa a sofrer um perigo que não existe no momento. Muitas pessoas desenvolvem hábitos ruins para lidar com ansiedade e estresse. Tem pessoas que comem mais, alguns bebem ou buscam outros alívios ilusórios imediatos. Eu tenho o hábito de morder a boca quando fico ansioso e frequentemente minha esposa ficava chamando minha atenção. Ela já havia entendido que isso era um reflexo do que eu estava pensando. E eu fiz terapia por 7 anos, ou seja, não era algo que eu apenas estava evitando lidar. Há poucos dias eu me perguntei em que momento isso começou e me dei conta que era algo do início da minha caminhada na tatuagem. No período em que eu iria participar da minha primeira convenção a nível Brasil. O que para nós tatuadores é algo almejado ter no currículo. Naquele momento eu estava sob muita pressão e estresse. Mas quanto daquela angústia e medo era realmente real? Quanto daquilo eu realmente deveria temer? Na época eu não tinha consciência emocional para me fazer as seguintes perguntas. Se eu premiar, o que vai acontecer? Vou ficar feliz, vou ganhar meu prêmio e vou para casa. Dias depois eu vou lembrar com carinho e depois a vida segue. Mas e se eu não premiar? Vou ficar triste, voltar para casa e dias depois eu vou lembrar e talvez me sinta um pouco chateado. E depois a vida segue. Ou seja, nos dois cenários que eram as duas possibilidades que realmente poderiam acontecer, eu seguiria vivendo, ganhando ou perdendo. Aquele sentimento teria um prazo de validade. Mas você acha que na época eu fiz isso? Claro que não. Eu deixei o estresse me dominar. Como eu te falei antes, se você se apega constantemente a pensamentos ruins, isso funciona como um treino para o cérebro. E isso impactou diretamente minha vida pessoal e, por consequência, no meu trabalho, ou seja, no meu processo criativo. E qual foi o resultado? A segunda hipótese, eu não premiei. Fiquei triste e voltei para casa e segui a vida. O que eu quero dizer com isso é que realizar coisas na vida vão demandar sair da zona de conforto. Vão gerar um estresse, mas não pode ser algo desmedido. Esse próprio workshop do Lobo Realista é algo que eu deixei o medo me paralisar por anos. Eu precisei fazer um exercício mental para poder finalmente ter a coragem de pôr esse projeto que eu realmente acredito em prática. Porque eu sei
que ele vai impactar a vida de muitos artistas. Agora eu vou te falar como o nosso pensamento pode moldar a nossa vida. O nosso cérebro é como um estúdio de arte. Cada pensamento é um traço, cada emoção é uma cor. E com o tempo, ele vai moldando a obra que a gente carrega na cabeça. Existe algo chamado neuroplasticidade, que é basicamente a capacidade do cérebro de reorganizar e criar novas conexões com base no que você pensa, sente e repete todos os dias. Quer saber como é isso na prática? Se você passa mais tempo alimentando pensamentos ruins, é como treinar o seu cérebro para trabalhar contra você. É como se todo dia você pintasse o mesmo quadro cinza. Com o tempo, ele se acostuma com essa paleta e começa a reproduzir isso automaticamente. A mente começa a criar circuitos negativos cada vez mais fortes e começa a aprender a pensar no pior primeiro. Você começa a ficar com uma sensibilidade ao estresse e qualquer situação neutra já parece uma ameaça. E então começa a ter reflexos no corpo. O excesso de cortisol atrapalha o sono, derruba a tua imunidade e até mexe com a tua memória. E o resultado de tudo isso? Estagnação. Se você começa a acreditar que nada vai dar certo, você trava e acaba confirmando o próprio medo. Esse é o ciclo da autossabotagem. E ele é silencioso. Ele não te avisa quando começa, mas te paralisa quando menos espera. Por outro lado, quando você treina sua mente para buscar pensamentos construtivos, e eu não estou falando de otimismo forçado, e sim de um olhar realista e equilibrado. Essas conexões fortalecem áreas ligadas à calma, à solução de problemas e a um otimismo saudável, aquele que te impulsiona, não que te ilude. Eu mesmo vivi isso recentemente com algo simples, mas que carrego desde a infância. Sempre quis criar hábito de ler. Durante anos eu me dizia, eu não consigo, eu não tenho paciência, não é para mim. E essa frase repetida tantas vezes virou uma verdade dentro da minha cabeça. Até que há pouco tempo decidi dar um basta. Troquei o não consigo pelo eu consigo. Eu vou provar para mim mesmo, peguei um livro, comecei a ler. E para minha surpresa, percebi que o que me travava não era a leitura, era a história que eu contava para mim mesmo. Hoje tenho lido com frequência e cada página que eu viro é um lembrete. Muitas das nossas limitações são narrativas antigas que a gente pode reescrever. E agora eu quero te sugerir maneiras práticas de driblar essas situações. São exercícios para você aprender a recalcular a rota nos momentos de crise. Passo 1. Identifique quando começar essa narrativa negativa. Quando perceber um pensamento ruim, não vou ter clientes, não vou conseguir entregar, reconheça. Isso é uma narrativa inventada, não um fato. Esse simples ato ativa o nosso córtex pré-frontal, que é a parte racional, e tira o controle da amígdala, que é o nosso alarme emocional. Imagine que a sua amígdala dispara o mesmo alarme, seja para um incêndio real ou só uma pipoca que queimou, sem avaliar o fato em si. Já o nosso córtex pré-frontal é como se fosse o zelador do prédio, que avalia a situação com mais calma. Não tem fogo se alastrando, é apenas a fumaça da pipoca que queimou. Pode desligar o alarme. Passo 2. Crie uma rota alternativa. Use a mesma criatividade que você aplica na arte e troque o final da história. Troque a rua negativa que diz: as pessoas não vão comprar esse projeto, por um caminho alternativo. Muitas pessoas já elogiaram meu trabalho e se sentem inspiradas por ele. Passo 3. Materialize um novo caminho. Materializar esse caminho alternativo no papel, seja em forma de desenho, escrita ou esboço rápido, ajuda o cérebro a registrar a nova versão com mais força. Isso transforma o exercício mental
em algo tátil e visível, reforçando as redes neurais positivas e fixa no cérebro a nova narrativa. Já pensou se essa fase se transformasse em arte, como uma série de desenhos? Passo 4. Repita de forma intencional sempre que notar um pensamento descarrilando. Volte ao exercício. Com o tempo, o cérebro aprende a buscar roteiros mais equilibrados. Passo 5. Dê o primeiro passo. Não espere o cenário perfeito. Anote o que precisa fazer, coloque na tela do celular, fale em voz alta. Isso cria compromisso. Por que isso funciona para nós artistas? Porque somos visuais. Já treinamos nossa mente para criar mundos e imagens. Quando aplicamos essa mesma habilidade à vida, paramos de ser reféns dos cenários ruins e nos tornamos diretores da nossa própria narrativa emocional. No fim, transformar ideias em realidade não é sobre esperar a oportunidade perfeita, é sobre agir com constância. E aí, qual vai ser o roteiro que você vai escrever para a sua vida daqui para frente?